Amado e amada de Deus, hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, aqui nós estamos celebrando a oitava da Páscoa. A alegria do ressuscitado seja a nossa força. Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Que essa certeza, que essa alegria possa invadir o seu coração no dia de hoje e possa abri-lo para aquilo que Deus quer falar. Deus quer falar com você. Então, abra bem os seus ouvidos, abra bem o seu coração e que essa palavra possa tocar a sua vida e te inspirar no dia de hoje. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não lhe reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ias conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, mais uma vez nos deparamos com a aparição de Jesus. Na primeira aparição, Jesus foi confundido com o jardineiro. E é tão interessante porque quando nós pensamos nessa confusão de Maria, nós podemos até mesmo trazer ali um sentido de que Adão foi o primeiro jardineiro, do jardim do Éden. Porém, Adão ele peca. Jesus vem ser este novo Adão para ser esse jardineiro do reino de Deus. Hoje, aqui a palavra nos apresenta Jesus sendo confundido com alguém que está passando, um caminhante ali, alguém que está passando por eles. E ali eles estavam conversando e Jesus perguntou: "O que vocês estão conversando?" Eles: "Mas você não está sabendo o que aconteceu com Jesus?" Eles não reconheceram Jesus. Novamente,
A dor nos impede de reconhecer Jesus que caminha ao nosso lado. Jesus caminhou ao lado deles. E ali, Jesus ainda explica tudo, explica a palavra para eles, fundamenta na palavra tudo aquilo que o Cristo precisava passar. Mesmo assim, os olhos não se abriram. E o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente até tem o conhecimento da palavra. Muitas vezes a gente sabe ali, na palavra de Deus, que Deus cuida, que Deus está ao nosso lado. Mas isso ainda não foi experimentado, vivenciado. Quando foi que os olhos deles se abriram? Quando Jesus partiu o pão. Ou seja, quando Jesus celebra a Santa Ceia. Os nossos olhos se abrem diante de Jesus Eucarístico. E é por isso que nós precisamos sempre estar reunidos em torno da mesa do altar. Esse Jesus que é a Eucaristia, que é o nosso alimento, abre os nossos olhos para enxergar a vida de uma forma diferente, para enxergar as coisas de Deus de uma forma diferente. O quanto que nós precisamos da Eucaristia. É o que a palavra hoje está nos mostrando. É tão bonito que os discípulos, mesmo sem saber que era Jesus, eles sentiam ali um ardor no coração. E eles falam, fica conosco, é tarde e a noite já vem. Hoje é o dia de fazer esse convite a Jesus. Fica comigo, Senhor. Preciso tanto da Tua presença, preciso tanto da Sua ajuda, da Sua bênção. Passo por tantas dores, por tantas dificuldades. Fica comigo, Senhor. E aí, quando a gente olha a primeira leitura de hoje, Pedro, empoderado ali pelo Espírito Santo, pela fé na ressurreição de Jesus, chega diante daquele mendigo que pedia, que esmolava, que pedia uma moeda. Ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele homem, ele ficou curado. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, para mostrar para nós o quanto que a nossa fé nos concede obras e graças. Eu preciso ter fé. A minha fé precisa ser renovada a cada dia. Se eu ficar somente olhando para a dor, para o sofrimento, eu não vou ter fé. Eu não vou enxergar esse Jesus que caminha ao meu lado, esse Jesus que abre os meus olhos com o partir do pão. Que você possa fazer essa experiência a cada dia através da Santa Eucaristia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.